Eu convidei a nossa querida Thaís Araújo, psicóloga, que esteve aqui no grupo, no Sistema O Dia também, trabalhando um pouco da nossa mente, a mente dos profissionais dentro do local de trabalho. Que bom seria se todas as empresas tivessem essa mentalidade. Desde a escola, até chama a atenção das nossas autoridades e governantes que aí estão, e chama a atenção também dos nossos prefeitos para que levem psicólogos de verdade para as escolas municipais, estaduais, que venha chamar a atenção também das escolas particulares e principalmente creches, porque você pode cuidar da saúde mental de um bebezinho que lá está, tá? Até chamar a atenção de um pai e de uma mãe. E você pode também levar um psicólogo para o seu local de trabalho. Às vezes você não entende porque que uma pessoa não é tão agradável mais do que outra. Ou às vezes você não entende porque que aquela pessoa é tão zangada, às vezes tão fofoqueira, tão cheia de problemas. Você não entende muitas vezes o que acontece com aquela pessoa. Às vezes você só faz criticar e julgar. E hoje a gente resolveu chamá-la e a gente sabe que a importância de um psicólogo na vida das pessoas se faz necessário. E não é só por causa da pandemia, não. A vida inteira. A primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa mente é esse preconceito, né? Um preconceito que a gente diz antes e não percebe que durante precisa de um cuidado. Seja com psicólogos, psiquiatras, não importa. O importante é que a gente precisa de ajuda. E você pode estar precisando de ajuda neste exato momento e não sabe como ir atrás dessa ajuda. E a Thaís, aproveitando esse mês que já está praticamente se encerrando, né, Thaís? Sim. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A Thaís, que é sim uma psicóloga preparadíssima, uma especialista nesse assunto, principalmente em cuidar da saúde mental, ela que faz palestras, mas que também leva a boa informação de que você precisa cuidar mais da sua saúde. E a gente tem que cuidar da mente da gente mesmo, porque quando a gente lembra que tem muita gente tirando suas vidas por falta muitas vezes de um acolhimento, de uma palavra ou até mesmo de um entender do outro, é que a gente percebe que se a gente não se ajuda, não tem como ajudar o outro. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Estive na semana passada, há uns 15 dias, com um auditório cheio aqui, um auditório muito atento, muito participativo. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu fico muito contente, Vanusa, com as questões da saúde mental sendo disseminadas, as pessoas entendendo melhor, procurando, né? Inclusive eu falei na palestra, eu gosto muito de falar sobre... Eu me formei na primeira turma de psicologia do Piauí. E naquela época, assim, a psicologia era cheia assim, de tabus, né? As pessoas tinham vergonha de procurar. Os primeiros consultórios que a gente montou aqui no Piauí, a gente precisava ter uma porta para o paciente sair, para o outro entrar, ou então a gente precisava marcar um paciente no intervalo de 20 minutos entre um e outro, que era para os pacientes não se encontrarem, porque as pessoas tinham vergonha de buscar o atendimento psicológico, né? E hoje a gente já vê essa abertura das instituições, das empresas, como aqui a gente teve, né, no Jornal O Dia, na TV O Dia. Então, assim, eu fico extremamente feliz. Entrei para um auditório muito cheio, as pessoas participativas ficaram até o final, a gente passou do horário. E, como você falou, é importante, muito importante que as pessoas se sintam acolhidas nesse processo e que a gente faça isso durante o ano todo. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente conversa muito, bate muito papo aqui dentro, mas a gente tem que realmente entender o que está acontecendo com a mente das pessoas fora. Sim. Então a gente foi ouvir as pessoas na rua e antes da gente bater esse papo, eu acho que mais do que tudo é melhor a gente ouvir quem está na rua. Quem está na rua, as dúvidas que tem, as perguntas que desejam fazer, e a gente trouxe algumas perguntas e eu acho muito legal que a gente já comece colocando a primeira. Vamos ouvir o povo? Sim. E aí você já pode ir respondendo para eles. Vamos lá, então. Qual é a diferença entre tristeza e depressão? Sou Francisco de Oliveira da Silva, Teresina, Piauí. E aí? Olá, Francisco, muito obrigada por essa pergunta, porque ela é uma pergunta simples, mas é uma pergunta, assim, bem... ela é uma demanda que a gente recebe sempre, né? Das pessoas não saberem diferenciar. E a tristeza é um sentimento natural, inato do ser humano, assim como vários outros, assim como a felicidade, assim como o medo, como a raiva. Então, é um sentimento que vem no ser humano e que precisa vir, né?
Eu até falava também na palestra que a gente vive numa sociedade hoje em que busca o tempo todo o prazer, em que busca o tempo todo, né, essa euforia da alegria. E não, a gente precisa também sentir a tristeza porque é um sentimento inato do ser humano, é natural, né? E a depressão já é uma tristeza patológica, vamos dizer assim. Geralmente, quando você sente a tristeza natural, você sabe identificar qual o motivo dela. De repente você teve um conflito com alguém, de repente você teve uma decepção, de repente você está com um problema financeiro. Então você sabe muitas vezes, talvez, identificar a tristeza. Ou se ela não tem uma causa específica, mas eu não dormi bem essa noite, então você se sente ali com o humor mais deprimido naquele dia, está menos produtivo. E é aquela tristeza que você sente, daqui a pouco ela vai embora, no dia posterior ela vai embora e volta tudo ao normal. Já a tristeza da depressão é uma tristeza que se prolonga por muito tempo, você não consegue identificar nenhuma causa. Às vezes a gente recebe paciente que diz assim, mas está tudo bem comigo, está todo mundo com saúde. E de repente está tudo tranquilo legal. E eu não estou bem, né? Então, a tristeza da depressão é uma tristeza também que é aliada a outros sintomas. Não é controlável, não tem o teu controle. Isso, não tem. E muitas vezes essa tristeza ela está aliada com o que a gente chama de anedonia, que é aquela falta de prazer nas atividades. Eu não tenho mais prazer em fazer as coisas até que eu gostava de fazer antes. Tá? Começa a incomodar a pessoa Sim. começa a perceber que ali não está ela. Sim. É nesse momento que ela tem que procurar ajuda. É nesse momento ela precisa procurar ajuda, porque ela começa a entender, a perceber que não é uma tristeza natural, que não é aquela tristeza própria que ela sente de vez em quando, mas que passa e que todo mundo sente. Por quê? Porque dentro desse processo ela começa também, como ela perde o prazer nas atividades, ela perde o prazer em socializar com as pessoas, ela começa também a participar de um processo de isolamento. Ela começa a se isolar, a não querer ver ninguém, a não querer falar com ninguém. É a hora que todo mundo tem que observar, né? Exato. E aí eu sempre chamo a atenção para a família, para os amigos, para os colegas de trabalho, né? Eu sempre bato muito nessa tecla que as pessoas precisam estar atentas a essa mudança de comportamento das pessoas. Thaís, a gente percebe nas perguntas, você vai perceber que as pessoas elas estão sempre batendo praticamente nas mesmas teclas, mas é sempre uma dúvida. Sim. Nós temos mais uma pergunta. Nós vamos colocar todos os nosso lá. povo da rua, porque eu acho que eles são valiosíssimos. Isso. E são estas perguntas que as pessoas estão se perguntando em casa. Sim. Vamos lá, então. A Pia, Itamar Centro, bairro Satélite, Teresina, Piauí. Pois é, a gente não ouviu o que ela perguntou. Como é que a gente sabe que a pessoa precisa de terapia? Itamar Centro, bairro Satélite, Teresina, Piauí. Pronto, lá do Satélite. Muito obrigada pela audiência. Quando é que uma pessoa precisa de terapia? Pergunta muito importante também. Quando é que a gente sabe, em nós e nos outros, a gente começa a perceber os sinais, esses sinais que a gente falou, né? De algo que incomoda, é uma tristeza que não passa, é uma falta de energia de fazer as minhas atividades. Nas pessoas, como que a gente percebe? A principal característica que eu digo muito para a gente estar atenta são as mudanças bruscas de comportamento. Aquela pessoa que muda o padrão de sono, de repente ela começa a ter insônia, ou ela começa a dormir demais. Ela muda também o padrão do apetite, ou ela não quer comer, ou ela começa a ter episódios de compulsão alimentar. O comportamento da pessoa em termos de nervosismo, às vezes a pessoa diz assim, eu estou impaciente, Isso. eu estou num fio. Isso. Ou até mesmo muita vontade de chorar, né? A gente percebe também. Sim. Tem pessoas que elas ficam mais tristes ao ponto de tudo chorar. Isso. Já tem outras que ficam extremamente irritadas. Pronto. São aquelas verdadeiras pessoas da confusão. Ótimo. Muito boa a sua observação, Vanusa, porque eu precisava também esclarecer isso, que a gente alia muito a depressão só com a tristeza. E a depressão, ela pode se apresentar de outras formas também, como o caso da irritabilidade, da agressividade. E esses comportamentos fazem parte dessa mudança de comportamento. Que a gente precisa estar atento. Por exemplo, a pessoa que geralmente ela era tranquila, era uma pessoa calma, ela começa a ficar agressiva, né? Ou então o contrário, ela era uma pessoa muito expansiva, ela era uma pessoa mais irritada, né? Tinha aquele perfil mais irritado, de repente ela fica uma pessoa muito introspectiva, nada mais abala ela, as coisas acontecem e ela
ela não percebe aquilo ali como, né, não reage como ela reagia antes. Então, todas essas mudanças, a gente precisa estar atento. E nós e nas pessoas. Também, né? Compulsiva, ou para comer mais, ou para comer de menos, ou para comprar mais. Ou para comprar. Né? Ou a gente fala muito também nos comportamentos de risco, que a gente precisa estar atentos. Que comportamentos são esses? O uso e abuso de substâncias psicoativas. Então, de repente, aquela pessoa que começou ou intensificou o uso do álcool, de outras drogas, né? Comportamentos autodestrutivos no sentido de dirigir alcoolizada, de começar a ter comportamentos de sexo sem preservativo. Então, você vê que aquela pessoa, ela está tendo alguns comportamentos que vão contra mesmo a vida dela. Vamos para mais uma pergunta. A gente não está conseguindo ouvir aqui com a doutora? Conheço uma pessoa de que ela precisa de terapia. A gente precisa dessa pergunta novamente. Vamos ver. Olá, doutor, me chamo Giovana, sou de Teresina. E como é que a gente convence uma pessoa de que ela precisa de terapia? Para convencer, eu acho que muitas vezes não é fácil. Não porque assim, quando você imagina de levar uma pessoa para psicólogo, às vezes ela até aceita mais ou menos. Mas não conta para ninguém. Sim. Mas quando é para levar para um psiquiatra, a pessoa já é bem resistente. Eu não pior. Preciso de psiquiatra. É ainda pior. Né? Olha, essa pergunta também é uma pergunta que eu sempre recebo em todo lugar que eu vou para palestrar, para fazer uma roda de conversa. É muito complicado, de fato, a gente não consegue convencer. O que é que eu digo muito para os familiares, para os amigos, para as pessoas que estão identificando ali, que tem um parente, um amigo, um colega em sofrimento? Acolha, fique perto, escute, mas é uma escuta sem julgamentos, é uma escuta que você valida o sofrimento do outro, né? Eu digo muito que as pessoas têm um hábito terrível de uma pessoa vai contar um problema e ela diz assim, mas que problema bobo, que problema besta, o meu é muito maior, o do fulano é muito maior, deixa de besteira. Então assim, a gente nunca pode desqualificar a dor do outro, porque aquela dor dói no outro, cada um sabe da sua dor. Então, assim, fique perto, escute, ofereça ajuda. Uma das formas que a gente consegue um pouco ali convencer é se oferecer para ir junto com a pessoa. Olha, eu estou aqui para lhe ajudar, mas eu acho que você precisa de uma ajuda profissional, né? Essa ajuda eu não vou poder lhe dar, mas eu vou com você, vamos? Eu marco uma consulta com você, eu vou com você, como é que você quer? Sabe? É estando ali perto, é estando presente, é tentando acolher. É conquistando a pessoa para levá-la, não é chegar e determinar, né? Porque essa pessoa ela já está passando por uma situação difícil. E aí, se ela está naquele processo de anedonia, como a gente falou, ela não tem energia nem para levantar, para tomar um banho, para procurar um médico. Então, é importante que tenha essa pessoa que vá ser que faça esse movimento por ela. Thaís, a gente percebe que quem está dentro de casa, ou quem está no convívio, até nas amizades, essa pessoa sabe que o outro está diferente, sim, sabe que o outro está mudado. E às vezes a pessoa se distancia de todo mundo. Sim. E o que pode muitas vezes acontecer também é que aquela pessoa que está ali perto, às vezes ela também tem uma amiga. Olha, mas você sabe que se você continuar com esse teu mimimi, com esse teu jeito, as pessoas vão se afastar de você. Muda. E às vezes não é você, é muito maior do que você. Você não consegue controlar, né? Então, assim, são situações que as pessoas têm que observar antes de fazer esse tipo de julgamento. Aí nós vamos agora partir para uma outra parte. A gente teve algumas perguntas aqui. Vamos falar a respeito de como a gente pode ajudar essas pessoas que estão passando por este problema e como a gente pode também entender um pouco do que nós estamos vivendo. Porque a gente vive um mundo de tecnologia, a gente vive um mundo de muita cobrança, a gente se cobra o tempo todo, vai olhar a vida do outro, observa as viagens que o outro faz, o tempo que o outro tem, o dinheiro ou não dinheiro, o que está acontecendo, a felicidade do outro, você viu como fulano tá. A gente percebeu que a tecnologia, ela veio para avançar, mas ela também veio para dar um trabalho no ego, na vaidade, no orgulho das pessoas, né? Com toda certeza. Interessante que foi uma das coisas que eu falei na palestra aqui, né, que eu até já introduzi aqui, como essa questão das redes sociais, principalmente do Instagram, do Facebook, como elas cobram da gente que a gente esteja o tempo todo bem, o tempo todo bonito, o tempo todo feliz, né, alegre. E as pessoas que não conseguem ter aquele padrão de vida que as outras mostram, elas se sentem deprimidas. Nós temos recebido de uns anos para cá
muito essa demanda em consultório. Né? Porque a fulana viaja tantas vezes por ano, o marido da fulana sempre leva ela para jantar nos tais restaurantes, a fulana está sempre arrumada e eu não tenho. Então, você fala uma coisa importante. E a gente precisa trabalhar isso aí, a gente precisa entender também. Eu falei para você, né, que essa semana eu estou saindo um pouquinho das redes, porque está nessa semana de eleição, o negócio está meio assim, né, complicado, as pessoas estão mais agitadas, tem um certo tumulto ali, e eu percebo quando eu preciso dar um tempinho ali, porque senão a gente entra naquilo ali e vai levando. E esse é um fator adoecedor. Hoje em dia, com toda certeza, a gente precisa ter muito cuidado. Tem como a gente poder chamar a atenção dessas pessoas para elas cuidarem da saúde mental delas? Porque assim, muitas vezes você conquistou tudo aquilo que você vê no outro. A alegria, a viagem, o namorado, o casamento tão desejado, mas você está infeliz por dentro, porque você visualizou e você quis algo que não é real ou que não tem nada a ver com você. Isso também é importante. Muitas pessoas adoecem depois que acham que conquistaram tudo, né? Tem como a gente pedir para essas pessoas trabalharem mais esse lado mental e onde elas podem procurar essa ajuda? Sim. Essa ajuda é feita num processo psicoterapêutico mesmo, para as pessoas entenderem, porque elas entram num processo de desejar, de querer realizar o que ela vê as pessoas realizando. Então é como se fosse um script, né, que tem que seguir para ter aquela vida feliz. E aí eu trabalho muito, Vanusa, com os lutos simbólicos, né? Porque a gente tem muitos lutos simbólicos. O luto, ele não só acontece com a morte real e concreta. A gente tem muitos lutos simbólicos e eu vejo muitas pessoas entrando em consultório com esses lutos aí aflorados. Então, de repente, é uma pessoa que ela fez um casamento, mas era para ela estar extremamente feliz porque ela conseguiu aquele marido dos sonhos e ela não se sente feliz. Mas por que eu não estou feliz? Né? Então, assim, porque de repente é algo que ela idealizou para mostrar para as pessoas, o que ela viu no outro, para postar nas redes sociais, para ela fazer parte, né, desse script, né? Então a gente recebe muito essas pessoas. É um processo psicoterapêutico onde a gente precisa trabalhar o amadurecimento, onde a gente precisa fazer as pessoas se instalarem melhor na realidade, nas suas circunstâncias, nas suas condições. Viver mais valores, né? Isso. Sair um pouco mais para respirar. Estes Isso. dias que eu tirei para curtir minha família, para estar perto das pessoas, onde eu dei um tempo para o celular, onde eu dei o tempo só quis mostrar coisas que verdadeiramente eu estava vivendo, são importantes. Vamos parar de querer mostrar o que a gente não está vivendo e sentindo prazer em viver, né? Exatamente, com toda Não é certeza. isso o mais importante? É isso mesmo. Thaís, eu sei que você tem muito a oferecer e muito mais a falar, mas quem quiser pode entrar em contato com ela Sim. e levá-la até o trabalho, até a sua escola. Eu acho que se faz necessário buscar mais profissionais à altura, né? Principalmente para palestrar. Eu quero de coração agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com a nossa querida Thaís, basta só ir lá no Instagram, né? Sim, sim, pode ir lá no Instagram, Thaís com TH, Araújo, _psi. Lá tem pode mandar direct, eu converso sempre com muitas pessoas por lá. Tem o contato também lá da minha clínica. Muito Fiquem à bom. vontade. Thaís, eu quero te trazer mais vezes aqui, Vamos pra gente ir. trabalhar a mente das pessoas. Vamos lá. Pra viverem dias melhores, né? Vamos. Todo mundo tem problema, todo Sim. mundo passa por problemas e não Isso. tem como viver nesse mundo sem eles, né? Não, não tem. É utópico a gente achar que a gente vai viver uma vida 100% feliz, 100% realizada. Isso não existe. Thaís, obrigada. Eu que agradeço. Continua aqui com a gente.